Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos aprender o comando para a apresentação de uma mensagem ao usuário na tela, que é também um comando de apresentação da saída de dados ao usuário quando o mesmo executa um programa. Para exibir as mensagens ao usuário, ou mesmo também exibir as variáveis após o processamento dos dados requisitados pelo usuário durante a execução do sistema, nós vamos usar o system.out.println. Lembrando que o Java é sensitive case, então temos que respeitar quando for maiúsculo e minúsculo os comandos escritos. E aqui você vê que eu coloquei também o ln. O ln ele pula linha. Então eu poderia usar system.out.print sem o ln, que também surtiria o mesmo efeito de exibição de uma mensagem, ou chamaria variável. E o ln ele permite que eu pule de linha para que não fique grudado toda a exibição dessas mensagens na execução de um programa. Então, ele também era usado da mesma forma, né, no comando escreva, quando a gente usava escreva lá no Visual G, para escrever uma mensagem para o usuário na tela, ou mesmo escrevendo uma mensagem e chamando uma variável de saída para apresentar aí a resolução de um problema na tela para o usuário. O comando ficaria então system.out.println, para pular de linha, abre parênteses, entre aspas, e uma mensagem qualquer. Lembre-se que quando eu estiver apresentando uma mensagem, é do tipo caractere, não vou fazer cálculos. Então, é necessário usar entre aspas. Isso aqui não é uma variável não coloca entre aspas. Isso aqui é apenas uma mensagem para o usuário na tela. Então, eu tenho que usar entre aspas essa mensagem. E finalizando o comando com ponto e vírgula. Então, lembre-se que eu preciso usar maiúsculo aqui no system, tudo junto, .out.println, abre parênteses, abre aspas duplas, coloco a mensagem ao usuário, fecho aspas duplas e ponto e vírgula. E se eu fosse usar este mesmo comando para saída de dados, de que forma eu procederia? Usaria o comando system.out.println, a mensagem para o usuário, mais chamaria uma variável qualquer. Por exemplo, aqui eu coloquei valor do produto. Vamos supor que eu esteja resolvendo um problema aí para achar o valor de um produto qualquer. Então, poderia colocar system.out.println. A mensagem poderia ser: o valor do produto é mais, vou concatenar a mensagem mais a variável. Variável não é entre aspas, ok? Vamos usar o JCreator, que é o software de compilação de códigos em Java, um software simples, como eu já expliquei na aula anterior, e também já instalamos no computador. Para compilar esse código é muito simples, então nós vamos agora usar o JCreator e para a opção de celular nós vamos trabalhar com Java NIDE, que também tem uma interface muito amigável e muito simples de estar utilizando aí para a compilação dos nossos códigos. Vamos fazer nossa aplicação usando o JCreator para comandos de saída de dados. Então, dou 2 cliques no JCreator para quem estiver usando o computador. Espero ele carregar. E a primeira coisa que eu faço nessa interface é vir em File, New, File. Vou entrar aqui, Java Classes, Main Classes, Next. Vou colocar o nome para o arquivo, por exemplo, aula 1, tudo junto. Aqui eu vou setar onde eu quero gravar o meu arquivo. Então, eu posso criar na minha área de trabalho ou em qualquer lugar aí do meu dispositivo uma pastinha. Então, vou colocar uma pastinha na área de trabalho
com o nome da nossa disciplina, DS, dou OK. Então, eu vou deixar organizado já para que todos os meus arquivos possam ser gravados nessa pasta. Então, nome do arquivo e a pasta de destino onde vai ser gravado este arquivo. Vou lá em Finish. Pronto, já abri a minha área de trabalho, de desenvolvimento aí dos meus programas. E aqui, veja que quando eu salvei o meu arquivo como aula 1, ele já criou essa classe .java. Então, é um arquivinho da qual eu vou estar depois criando os meus comandos para poder estar executando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar essa parte verde, que é de comentários. Então, os comentários, eles ficam usados aí como barra, né? Barra ou barra asterisco. Então, eu posso tirar todos os comentários. Ó. Nessa parte aqui, vai vir todos os nossos códigos. Importantíssimo, não apague nada dessas classes criadas, dessa instância aqui criada, porque senão vai dar problema depois na execução do nosso programa. Então, o que eu posso tirar aqui é essa parte verde, que são de comentários. E eu posso adicionar meus próprios comentários. Então, vou lá, barra, vou colocar um comentário aqui. Meu primeiro programa em Java. Pronto. Vamos ver se está tudo funcionando antes da gente começar a colocar as nossas codificações. Então, eu venho aqui para compilar, para ver se tem algum erro. Clico aqui. E embaixo aqui vai ter a minha saída. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se der processo completado, significa que eu não tenho nenhum erro de variável JDK, nem algum outro erro de ter, por exemplo, deletado alguma coisa aqui da codificação que a gente vai estar utilizando. Então, a partir daí eu já posso começar a estar trabalhando com os nossos comandos de entrada, processamento e saída. Então, o importante, sempre que a gente fizer alguma coisa aqui com uma aplicação, colocando os nossos comandos, é importante vir aqui para estar compilando para ver se tem algum erro. E quando der completo, o que vai acontecer? Eu preciso estar executando para ver o resultado. Então, eu venho na opção Run Project. E aí, tudo que tiver aqui nessa parte inicial e final, que é onde eu ponho os meus comandos, do public até finalizando aqui, eu vou verificar a saída nessa parte de saídas General Output. Sempre quando eu compilo também o meu programinha, eu já vou estar salvando automaticamente naquela pasta que a gente setou na hora que nós criamos a nossa classe. Importante, caso queira abrir o seu arquivo posteriormente, não é possível abri-lo usando aí a pastinha, pela pastinha que a gente criou. Então, se eu vier aqui dar 2 cliques, eu tenho 2 arquivos, um de classe e o meu arquivo que eu vou usar, que é o .java. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele não vai abrir lá no JCreator. É sempre necessário abrir os nossos arquivos usando mesmo aí o próprio JCreator. Então, como que eu faço? File, Open, vou lá na pastinha, que está na minha área de trabalho, 2 cliques, e vou setar o arquivo que está com .java. E vou abrir. Veja que ele já estava aqui, já está aberto. Caso queira salvar este arquivo em uma outra pasta com outro nome, também é possível. Então, eu venho em File,
Save As, e vou lá, posso colocar outro nome para este arquivo. Então, aula 2. Salvei. Veja o seguinte, esse arquivo aqui, se eu deixar dessa forma, ele vai dar erro. Por quê? Tá vendo que eu alterei o nome do meu arquivo aqui, aula 2? Então, as classes também vão ter que ser alteradas. Porque essa classe aqui, ela segue o padrão do nome do arquivo que eu coloquei aqui em cima. Então, lembre-se que eu preciso de colocar sem espaços, tá? Sem acentuação também, senão dá erro. Vou lá dar uma compilada. Verifico se o processo está completado. Se estiver completo, ok, sem problema algum. Agora é a hora da gente colocar os nossos comandos de saída de dados. A priori, nós vamos trabalhar somente com a apresentação de mensagens ao usuário na tela. E depois que a gente aprender os comandos de entrada e de processamento, nós vamos estar usando todos eles e também este comando de saída de dados para estar apresentando aí o resultado do processamento. Então, vamos supor que eu queira escrever aí o meu nome na tela. Então, eu vou criar um programa que escreve meu nome na tela. Só vou apresentar uma mensagem para o usuário na tela. Qual que é o comando que eu uso? System.out.println. Lembrando que o ln pula linha. Então, toda a parte de comandos fica aqui, entre esses colchetes, tá? O colchete significa que iniciou e finalizou aí a minha public static void main, que é a parte onde eu coloco os meus comandos. Então, vou lá, system, o S maiúsculo, ponto, out, ponto, print, ln, eu vou pular de linha, abro parênteses, coloco aspas duplas, venho aqui, coloco aspas duplas, e entre as aspas duplas eu vou colocar a mensagem. Meu nome é Fabiola. Lembrando que eu preciso finalizar a linha de código usando ponto e vírgula. Pronto, vou ver se tem erro, compilar o meu programa. E se não tiver nenhum erro, deu processo completo e já posso estar executando para que eu possa verificar a minha saída de dados. A saída de dados também vai ficar aqui, olha, na saída de dados, output general. É uma interface meio arcaica, porém, para que a gente possa estar aprendendo esses comandos, para estar usando e aplicando aí em outros softwares, é necessário que aprendamos de uma maneira mais simples. Então, esse software é para que a gente possa estar aprendendo de uma maneira mais simples, para que depois a gente possa usar um NetBeans ou um Eclipse, que é um software mais robusto. Então, aqui nós finalizamos mostrando que este comando apresenta uma mensagem para o usuário na tela e, posteriormente, vamos ver também como chamaremos uma variável após o processamento das informações. Para fazermos nossas aplicações pelo celular, vamos trabalhar com Java NIDE, que é um app bem interessante. Então, clico no app e nós vamos criar aí nosso projeto. Então, sempre que a gente entrar no app, nós vamos lá em File, New Java Console Projeto. Clico aqui e vou colocar um nome para o projeto. Por exemplo, aula, tudo junto, 1. O pacote também pode ser o mesmo, aula 1. E a classe também, aula 1. Ok.
Vai aparecer aqui ao lado, aula 1, dou 2 cliques. E aqui nessa parte, ele fica igual o JCreator, que é o editor para computadores. Então, eu tenho o pacote aula 1, o Public Class aula 1, vou abrir uma classe para trabalhar, e Public Static Void Main String Args, onde a gente vai estar colocando os nossos códigos para estar trabalhando. Então, tudo que tiver entre colchetes é o nosso local de codificação. Então, vou dar um Enter. E aqui eu vou escrever o comando para poder estar executando aí as nossas ações para a resolução de algum problema. Então, o comando que a gente aprendeu inicialmente agora foi o comando de saída de dados, ou apresentação de uma mensagem para o usuário na tela. Então, vou lá, o S maiúsculo, System, ponto .alt, ponto .println, vou usar aqui em cima o parênteses, vou colocar entre aspas, duplas, e vou colocar o meu nome, vou exibir meu nome. Meu nome é Fabiola. E o ponto e vírgula. E lá em cima, para eu estar executando este meu arquivo, eu venho na seta, clico na setinha, ele vai estar compilando e me apresentando o resultado. Então, olha lá, meu nome é Fabiola. Caso eu queira voltar para o tempo de programação, eu venho na seta aqui em cima e aqui eu consigo, então, estar colocando os outros códigos para o meu programa. Então, veja que é muito simples estar utilizando esse app, esse aplicativo, para estarmos executando aí as nossas codificações em Java.